E aí, galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você sabia que enquanto o mundo está em constante mudança, a distribuição da população global também está mudando? Alguns países continuam a crescer em termos de população, enquanto outros estão enfrentando uma queda no número de habitantes. Mas quais são os 10 países mais populosos do planeta? Hoje, vamos explorar esses gigantes populacionais e entender um pouco mais sobre o impacto que esses números têm no mundo. Se você acha que conhece todos, prepare-se para algumas surpresas. Então, sem mais delongas, vamos descobrir quais países dominam a lista. Começando com o nosso primeiro titã populacional, a China. Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China é o país mais populoso do mundo. E não é de hoje, né? Sério, é muita gente. É tanta gente que se cada chinês cuspisse no chão ao mesmo tempo, provavelmente criaríamos um novo oceano. Brincadeiras à parte, a China é um país com uma história milenar, uma cultura riquíssima e paisagens de tirar o fôlego. Mas e essa galera toda? Como é que fica? A China implementou a política do filho único lá em 1979 para tentar controlar o crescimento populacional. E apesar de controversa, a medida teve um impacto significativo. Só que agora, a gente se depara com novos desafios, como o envelhecimento da população e a falta de mão de obra jovem. Imagina a pressão sobre os sistemas de saúde e previdência social, com uma população envelhecendo em ritmo acelerado. Apesar dos desafios, não podemos negar a força da China no cenário global. É a segunda maior economia do mundo, um centro de produção industrial e inovação tecnológica. A China está em todo lugar, desde os nossos smartphones até os nossos carros. E aí, será que a China vai conseguir manter esse ritmo frenético de crescimento enquanto lida com os desafios de uma população gigantesca? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: o mundo inteiro está de olho no gigante asiático. E se você achava que a China era muita gente, prepare-se para a Índia. Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a Índia está coladinha na China e, segundo algumas projeções, pode até ultrapassá-la em breve, assumindo o posto de país mais populoso do mundo. É muita gente disputando espaço em um país com uma história tão rica e complexa. A Índia é um caldeirão cultural, com uma diversidade incrível de línguas, religiões, costumes e paisagens. É um país de contrastes, onde a riqueza extrema convive lado a lado com a pobreza absoluta. E essa explosão populacional, como é que impacta a vida dos indianos? Um dos grandes desafios da Índia é garantir que essa população gigantesca tenha acesso a serviços básicos, como saúde, educação e saneamento básico. A pobreza e a desigualdade social ainda são problemas graves, e a superpopulação só complica ainda mais a situação. Mas não se engane, a Índia também é um país de enorme potencial. Com uma população jovem e vibrante, a Índia tem se tornado um polo de inovação tecnológica e empreendedorismo. O país tem tudo para se tornar uma das maiores potências econômicas do mundo nas próximas décadas. E aí, será que a Índia vai conseguir superar seus desafios e se tornar um gigante global? A resposta para essa pergunta ainda está sendo escrita, mas uma coisa é certa: o mundo precisa prestar atenção na Índia. E é claro que o Brasil não poderia ficar de fora dessa lista, né? Com mais de 215 milhões de habitantes, o Brasil segura a medalha de bronze no pódio dos países mais populosos do mundo. E olha, não é para menos. O Brasil é gigante, tanto em tamanho quanto em cultura. Do Oiapoque ao Chuí, a gente encontra de tudo: praias paradisíacas, florestas exuberantes, cidades vibrantes e, claro, um povo acolhedor e cheio de energia. Mas e essa galera toda? Como é que vive nesse país tropical? A gente sabe que o Brasil enfrenta muitos desafios,
como a desigualdade social, a violência urbana e a corrupção. A superpopulação acaba intensificando esses problemas, especialmente nas grandes cidades, onde a gente vê favelas crescendo sem infraestrutura básica e o trânsito enlouquecido. Mas o Brasil também é um país de grande potencial, com uma economia em crescimento, recursos naturais abundantes e uma cultura rica e influente. O Brasil tem tudo para ser um dos protagonistas do século XXI. E para lidar com a superpopulação, o Brasil precisa investir em educação, saúde, planejamento familiar e políticas públicas eficientes. Afinal, o futuro do Brasil depende da gente. E a nossa jornada pelos países mais populosos do mundo nos leva agora ao Paquistão. Com mais de 240 milhões de habitantes, o Paquistão ocupa a 4ª posição nesse ranking, e a coisa não para de crescer por lá. O Paquistão é um país com uma cultura riquíssima, com fortes influências islâmicas e uma história marcada por conflitos e superações. E essa população jovem e crescente, como será que ela está moldando o futuro do Paquistão? Um dos grandes desafios do Paquistão é gerar empregos e oportunidades para essa população jovem que não para de crescer. A falta de infraestrutura, como escolas e hospitais, também é um problema sério, e a pobreza e a desigualdade social continuam sendo obstáculos a serem superados. Mas o Paquistão também tem suas armas secretas. O país tem um enorme potencial agrícola e industrial, e a sua localização estratégica o coloca como um importante elo entre o Oriente Médio, a Ásia Central e o Sul da Ásia. E aí, será que o Paquistão vai conseguir domar o tigre da superpopulação e garantir um futuro próspero para seus habitantes? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: o Paquistão tem um papel importante a desempenhar no cenário global. Preparem os seus mapas porque a nossa próxima parada é a Indonésia. Com mais de 275 milhões de habitantes espalhados por um arquipélago de mais de 17 mil ilhas, a Indonésia é o 5º país mais populoso do mundo e um verdadeiro mosaico de culturas, línguas e paisagens. Imagina a logística de governar um país com tantas ilhas? É como se o Brasil tivesse que lidar com mais de 17 mil Fernandos de Noronha. Mas a Indonésia, com sua história rica e sua gente acolhedora, encara esse desafio de frente. E essa explosão demográfica, hein? A Indonésia tem uma população jovem e em crescimento, o que significa que o país precisa correr contra o tempo para garantir acesso à educação, saúde e moradia para todos. Mas nem tudo são espinhos, viu? A Indonésia tem uma economia em crescimento, com um mercado consumidor gigante e recursos naturais abundantes. O país tem tudo para se tornar um dos principais players da Ásia nos próximos anos. E aí, será que a Indonésia vai conseguir surfar na onda da superpopulação e se tornar uma potência global? Só o futuro dirá, mas uma coisa é certa: a Indonésia é um país fascinante e cheio de potencial. E a nossa viagem pelos países mais populosos do mundo nos leva agora aos Estados Unidos. Com mais de 335 milhões de habitantes, a terra do tio Sam ocupa a 6ª posição nesse ranking. E não é para menos, né? Os Estados Unidos sempre foram um imã para imigrantes do mundo todo em busca do sonho americano. Essa mistura de culturas e etnias faz dos Estados Unidos um país vibrante, mas também traz seus desafios. Apesar de ter uma das maiores economias do mundo, os Estados Unidos enfrentam problemas como a desigualdade social, o racismo e a polarização política. E com uma população tão grande e diversa, fica ainda mais difícil encontrar soluções que agradem a todos. Mas os Estados Unidos também são conhecidos por sua capacidade de inovação, sua força empreendedora e sua liderança global. Será que o país vai conseguir superar seus desafios e continuar sendo uma potência no século XXI? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa:
Os Estados Unidos têm um papel fundamental a desempenhar no cenário global, e o mundo todo está de olho nas suas próximas jogadas. E a nossa expedição pelos países mais populosos do mundo nos leva agora à Nigéria. Com mais de 220 milhões de habitantes, a Nigéria é o país mais populoso da África e o 7º do mundo, e a coisa não para de crescer por lá. Conhecida como o gigante da África, a Nigéria é um país vibrante, com uma cultura riquíssima, uma história fascinante e uma gente acolhedora. Mas essa explosão demográfica, como é que impacta a vida dos nigerianos? Um dos grandes desafios da Nigéria é garantir que essa população gigantesca tenha acesso a serviços básicos, como saúde, educação e saneamento básico. A pobreza e a desigualdade social ainda são problemas graves, e a superpopulação acaba intensificando essas questões. Mas a Nigéria também é um país de enorme potencial, com uma economia em crescimento, recursos naturais abundantes e uma população jovem e cheia de energia. A Nigéria tem tudo para se tornar uma das maiores potências econômicas do mundo nas próximas décadas. E aí, será que a Nigéria vai conseguir superar seus desafios e se tornar um gigante global? A resposta para essa pergunta ainda está sendo escrita, mas uma coisa é certa: o mundo precisa prestar atenção na Nigéria. E a nossa viagem pelos países mais populosos do mundo nos leva agora a Bangladesh. Com mais de 170 milhões de habitantes espremidos em um território relativamente pequeno, Bangladesh é o 8º país mais populoso do mundo e enfrenta desafios únicos. Imagine só, é como se a população do Brasil inteira estivesse concentrada no estado do Paraná. Essa densidade populacional extrema coloca uma pressão enorme sobre os recursos naturais, a infraestrutura e os serviços públicos de Bangladesh. Mas o povo de Bangladesh é conhecido por sua resiliência e sua capacidade de adaptação. Apesar dos desafios, o país tem feito progressos significativos na luta contra a pobreza, na melhoria da saúde materno-infantil e na educação. E o que o futuro reserva para Bangladesh? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: o mundo precisa apoiar Bangladesh em seus esforços para lidar com os desafios da superpopulação e construir um futuro mais sustentável para todos. E a nossa expedição pelos países mais populosos do mundo nos leva agora à Rússia. Com mais de 145 milhões de habitantes, a Rússia é o maior país do mundo em termos de território, mas ocupa apenas a 9ª posição em população. A Rússia é um país de extremos, frio intenso, paisagens vastas e uma história rica em glórias e tragédias. Mas o que acontece quando um gigante como a Rússia enfrenta um desafio demográfico? Nos últimos anos, a Rússia tem visto sua população diminuir, devido a uma combinação de fatores como baixas taxas de natalidade, emigração e problemas de saúde pública. Essa queda populacional representa um desafio para a economia russa, que precisa de mão de obra para sustentar seu crescimento. Mas a Rússia não é de se abater facilmente. O governo tem implementado políticas para incentivar a natalidade e atrair imigrantes, e o país segue sendo uma potência militar e política no cenário global. E aí, será que a Rússia vai conseguir reverter a tendência de queda populacional e manter seu status de gigante global? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: a Rússia é um país que jamais pode ser ignorado. E a nossa aventura pelos países mais populosos do mundo termina no México. Com mais de 130 milhões de habitantes, o México ocupa a 10ª posição nesse ranking e é um dos países mais vibrantes e culturalmente ricos do planeta. Dos antigos maias e astecas à moderna cidade do México, o México é um país com uma história fascinante e uma cultura que influenciou o mundo inteiro. Mas como é que o México lida com o desafio da superpopulação? O México tem uma economia em crescimento,
Mas a desigualdade social e a pobreza ainda são problemas graves. A superpopulação coloca pressão sobre os recursos naturais, a infraestrutura e os serviços públicos, e o país precisa encontrar soluções criativas para garantir um futuro sustentável para todos. Mas o México também é um país de gente guerreira, criativa e resiliente. Com sua cultura vibrante, sua culinária deliciosa e sua gente acolhedora, o México tem tudo para superar os desafios e se consolidar como uma potência global no século XXI. E aí, galera? Essa foi a nossa viagem pelos 10 países mais populosos do mundo. Como vimos, cada um desses países tem suas próprias particularidades, desafios e características únicas. A população mundial está crescendo de maneiras diferentes em diferentes partes do planeta, e isso terá um grande impacto no futuro do nosso mundo. E você, sabia que esses países estavam entre os mais populosos? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões sobre o crescimento populacional global. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Até a próxima, pessoal!